Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos eles indicam a posição de uma certa palavra em relação às outras ou ao contexto. Então, por exemplo, a frase este carro. Este é um pronome demonstrativo e ele indica que o carro está próximo da pessoa que está falando. E esse carro indica que o carro está próximo da pessoa com quem se está falando. Então, no este, a pessoa que está falando está próxima do carro. No esse, a pessoa com quem se está falando é que está próxima do carro. Então, às vezes a gente nas conversas populares, né, a gente costuma confundir muito este com esse, né? A gente sempre fala este, mas este e esse são pronomes demonstrativos e o este é quando você está próximo do objeto, o esse é quando a pessoa com quem você está falando está próxima do objeto, e tem o pronome demonstrativo aquele, como está aqui, ó, aquele carro, que mostra que o carro está distante tanto da pessoa que está falando quanto da pessoa com quem se está falando. Então esses são os pronomes demonstrativos no português. Então no hebraico os pronomes demonstrativos são esses aqui. Então, os pronomes demonstrativos masculino singular, temos o pronome Zé, que é o pronome demonstrativo próximo, que significa este ou esse. E o pronome demonstrativo masculino singular distante é o Hu, que significa aquele. Já no feminino singular, o pronome próximo temos o Zot, que significa esta ou essa, e Ri, que significa aquela. Agora temos aqui o pronome comum do plural, né, que é abreviado por CP. Esse comum significa que será utilizado tanto para o masculino como para o feminino. Então, o pronome demonstrativo próximo no plural será o mesmo para o masculino e para o feminino, que é o pronome ele. Ele, que significa estes, estas, esses, essas. Já o masculino plural, o pronome demonstrativo distante pode aparecer em duas formas. Pode ser hem ou hema. Hem ou hema, que significa aqueles. O feminino plural também terá duas formas, hen ou hena. Hen ou hena, que significa aquelas. Os usos é que os pronomes demonstrativos no hebraico eles serão usados como adjetivos. Então eles podem modificar o substantivo tanto atributivamente como predicativamente. Então, as regras que nós vimos a respeito dos adjetivos atributivos e dos adjetivos predicativos serão as mesmas para os pronomes demonstrativos. Então, se for o pronome demonstrativo, se ele estiver utilizando
se ele estiver sendo utilizado atributivamente, ele virá após o substantivo e ele vai concordar com o substantivo em gênero, em número e em definição. E se o pronome estiver sendo utilizado predicativamente, ele virá antes do substantivo e ele concordará apenas em gênero e número. Então nós temos aqui a frase Haish Hazé. Haish Hazé significa este homem. Aqui está sendo utilizado atributivamente. Então o pronome demonstrativo Zé concordará em gênero, homem é um substantivo masculino, em número, o substantivo homem aqui está no singular, então Zé também estará no singular, e em definição, como o substantivo está definido, né, Haish, o pronome também estará definido, Hazé, Haish, Hazé, este homem. E embaixo temos a frase Haisha Hazot, Haisha Hazot, que significa esta mulher. O pronome demonstrativo feminino Zot está concordando em gênero, número e definição. Embaixo nós temos a frase Zé Haish, Zé Haish, que significa este é o homem. Este é o homem. Então veja que o Zé está vindo antes do substantivo e está concordando apenas em gênero e número, pois embora o substantivo raiz seja definido, por ser o pronome utilizado como um adjetivo predicativo, ele não receberá o artigo. Então, Zé Raiz, este é o homem. E nós vemos embaixo a frase Zé Raiz Hatov. Zé Raiz Hatov. Este é o homem bom. O Zé está sendo utilizado de forma predicativa, igual no exemplo anterior. Zé Raiz, este é o homem. Porém, Hatov está sendo utilizado como substantivo atributivo. Então ele vai concordar com o substantivo em gênero, número e definição. Zé Raiz Hatov, este é o homem bom. Então, por essa aula é só isso. Se qualquer dúvida vocês deixem no comentário. Sempre importante vocês interagirem nos comentários, deixem as dúvidas, não prossigam para a aula seguinte com dúvidas, né? Porque senão vocês não conseguirão evoluir no aprendizado. Então, só prossigam para a aula seguinte quando vocês tiverem entendido a aula que estão estudando, e o que vocês não entenderem, deixem aí nos comentários. Então, na próxima aula nós veremos a respeito dos pronomes pessoais no hebraico. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.